Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor. A minha está aqui. Convido os irmãos que abram a palavra do nosso Deus no livro que nós estamos falando, a palavra do Senhor, aqui no livro de Jó. Hoje nós vamos continuar o assunto e eu quero que os irmãos abram aí o seu capítulo de número 3, versículo 25. Nós vamos ler esse versículo só para darmos início, porque nós estamos já introduzidos. Aí os irmãos que estiveram conosco, quero agradecer a Deus pela oportunidade, o nosso pastor Arnaldo e todos os nossos irmãos, pastores, companheiros, que estão juntamente conosco aqui na tribuna ou no altar de Deus, onde Deus tem reservado esse lugar para ouvirmos a palavra do Senhor. Queridos, o versículo 25 do capítulo 3 diz assim: porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. 3 e 25 do livro de Jó. Porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, sosseguei e nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Queridos, nós começamos essa história, ou narrar essa história, contar para os irmãos essa história, e sabemos que a história começa de uma forma gloriosa, e essa da parte de Deus, porque a Bíblia vai dizer que Jó, ele é um homem justo, um homem reto, um homem temente, e um homem que se desvia do mal. Nós sabemos do contexto dessa história de Jó, e eu fui agraciado por Deus pelo resultado do que Deus quis mostrar para Jó e para toda a humanidade através da sua história, que, como nós falamos aqui sexta-feira, e o nosso pastor também, ele falou a mesma coisa que eu havia falado alguns minutos antes, que a história de Jó, ela representa a história de toda uma humanidade, de toda a história da humanidade. É o retrato do que a humanidade vive pós-queda do homem no jardim do Éden. Então, Deus, na sua soberania e na sua onisciência, Ele, como sempre, Ele quis ter com o homem esse relacionamento e trazer para nós nos restaurar, trazer a restauração, a perca que nós havíamos perdido no jardim, quando o homem decide pecar, decide tomar algumas decisões, e aí o homem perde toda a sensibilidade, o homem perde toda a pureza, toda a santidade e toda a comunhão de um Deus que ele é dotado dessa comunhão, desse amor pleno, e de nós podermos contemplar Deus como Ele é. E aí nós podemos observar na história de Jó que o homem, ele toma certos rumos que ele passa agora a duvidar, ele passa agora a descrer, ele passa agora a sofrer. E Jó, ele é encontrado nessa situação, nessa história, e ele, depois de toda a sua calamidade, depois de toda a sua perca, ele começa agora. É interessante a gente trazer aqui rapidamente um pouco do que nós falamos, é que Jó, ele, depois de perder tudo, depois de estar numa situação bem complicada, aí vem os seus amigos, que é desses amigos que nós vamos falar nessa noite. E eles chegam, e o que é interessante é que eles
quando chegam, eles não têm palavras para cumprimentá-los. Eles não têm palavras para dirigir, porque quando eles oram para Jó, eles não reconhecem a pessoa de Jó pela situação que se encontra Jó. Jó se encontra em uma situação, em uma enfermidade em que a sua carne estava, não tinha mais pele. Olha, irmão, estava uma situação complicada. Então, quando os amigos de Jó chegam e vê aquela situação, eles se transpassam a sua alma, e a Bíblia vai dizer que eles ficaram 7 dias em volta de Jó. Eles até rasgaram também as suas vestes, jogaram terra para cima e ficaram ali por 7 dias sem fala, sem palavras. Mas diante da postura de Jó, quando Jó começa, no seu capítulo de número 3, Jó começa a amaldiçoar, Jó começa a falar uma série de coisas negativas ao seu respeito, e, contudo, a Bíblia diz que ele não peca contra Deus no texto, na história. Nesse momento, Jó não peca. Então, o que é interessante da história de Jó é que Deus diz para nós, e diz para a história, diz para os homens, deixa registrado que Jó era um homem justo, temente, fiel e se desviava do mal. Contudo, Jó é pecador. Mas Deus não disse que ele é pecador. Oh, glória! Então, Jó, depois dessa reação de Jó, depois dessa situação, ele fala, e quando ele termina a sua fala, ele começa agora a se expressar. E no capítulo 4, que nós vamos agora entrar no capítulo 4, nós vamos ver que ele começa a sua fala, e o texto vai dizer que Elifaz repreende Jó. Mas olha o que ele começa dizendo. Então respondeu Elifaz, depois de toda essa situação de Jó, né, que o que eu mais temia me aconteceu. Você já viu crente assim, irmãos? Ou você já ouviu um testemunho de alguém? Olha como eu temia essa situação. Aconteceu. Ah, como eu me preocupei com isso. Não teve jeito. Então, Jó também tinha essa condição. Mas vamos lá. Então, respondeu Elifaz, o temita, e disse: se interpretarmos falar-te, ou se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as nossas palavras, ou as palavras? Então, Elifaz aqui começa a expressar aquilo que ele já estava sentindo. Depois de tudo que Jó havia passado, do estado de saúde dele, de calamidade, de enfermidade, Jó faz uma narrativa a seu respeito de uma forma bem contundente acerca do que ele estava vivendo. Contudo, quando ele termina, alguém agora se acha no direito, e agora você vai ouvir o que eu tenho para falar. Começa mais ou menos assim: quem poderá conter o que eu tenho para te dizer agora? Tu agora vai me escutar. Então, ele começa agora, aí ele diz assim no versículo 3: eis que ensinastes, olha, irmãos, coisa tremenda. Eis que ensinastes a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificastes. Tu era o cara, Jó. Tu fez muita, entendeu? E por que tu agora... É mais ou menos assim, nós vamos continuar. Aí ele diz mais: mas agora a ti vem a te enfadar, agora a ti vem e te enfadas, tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era, olha, irmãos, porventura não era o teu temor, a tua confiança, a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais
pereceu, onde foram os sinceros destruídos? Duas perguntas nesse versículo 7. Lembra, qual foi o inocente que jamais pereceu? E aonde foi o sincero destruído? Me diga, Jó. Nós temos aqui 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. E para os irmãos entenderem o que eu quero falar conosco aqui essa noite, eu já quero dividir aqui mais ou menos o que parece para nós a realidade desses amigos de Jó e o que a história quer nos ensinar acerca desses personagens. O primeiro aqui, pelo que nós entendemos e o que nós estudamos um pouco acerca dessa história, ele vem falar com Jó a partir da experiência de vida. Porque ele vai dizer no texto: Jó, você já viu um inocente pagar por uma coisa que ele não fez? É isso que ele está falando para Jó. E os sinceros? Aonde que você já viu uma pessoa sincera ser destruída? Então, esse primeiro amigo de Jó, ele vem falar com Jó a partir da sua experiência de vida. E nós entendemos que ele deveria ter aí por volta de seus 50 para cima a sua idade. Porque um homem experiente tem que ter pelo menos essa idade aí, experiência de vida, aquela vivência, acontecimentos, aprendizado que passou na vida, isso tudo na história conta. O segundo amigo, que eu já quero introduzir também para nós ficar bem ligado no que Deus vai nos ensinar aqui, o segundo amigo, Bildade, ele fala com Jó a partir da tradição. E o terceiro, que é o Zofar, a partir da legalidade. Nós vamos falar dos 3 rapidamente, para nós entender o que Deus quer passar para nós. E nós podemos, irmãos, com humildade, nos identificar, ver de que maneira nós nos portamos diante do nosso Deus, e saber que o nosso Deus, Ele é soberano. E o que Ele fez para a história está feito. O que Deus executou para a humanidade está executado, que é o seu Filho. Então, hoje, nós podemos viver de uma forma maravilhosa na presença do nosso Deus, sem dependermos desses 3 preceitos de vida que as pessoas do passado e as pessoas que, às vezes, se apegam muito ou se acostumam com a religião ou com a religiosidade, aquela coisa gostosa de ir para a igreja no domingo, de ir para a igreja na terça, é muito bom e é necessário. Eu não consigo ficar um dia sem ir no culto, sem ir na igreja. Eu preciso de Deus, eu preciso adorar a Ele. Não é porque se eu não adorar eu não tenho, não é porque se eu não fizer eu não recebo dele, não. É porque quando nós reconhecemos o que Ele já fez, nós desejamos fazê-lo, alguma coisa que o agrade, que Ele o receba para a glória do seu nome. Então, quando nós vamos discorrer essa história, nós percebemos que aqui, esse primeiro amigo de Jó chega e como todos os outros, ficaram 7 dias calados, mas agora, depois mesmo diante de uma situação que Jó era um homem muito forte, irmãos, pelo amor de Deus. Porque o cabra, na situação que Jó estava, com dor, com coceira, porque a Bíblia diz que ele usava um caco de telha para coçar, para raspar as feridas, porque coçava. Então, Jó, ele ainda tem coragem de falar, e ele começa a falar, e ele vai falando, irmão. Vai falando.
E quando ele para um pouquinho aí, alguém se levanta e agora começa. Ou vocês nunca viram isso. Isso aqui é para nós aprender, porque aqui dentro, a história de Jó, eu coloquei o tema dessa mensagem, a história de Jó à luz do Evangelho. Porque eu consegui, pela bondade do Eterno e pela ajuda do Espírito Santo, ver que essa história de Jó tem tudo a ver conosco. A Bíblia diz que o livro, ou melhor dizendo, os estudiosos dizem que o livro de Jó é o livro mais antigo. Mais antigo. Então, se o livro de Jó é o livro mais antigo, não existia lei. Amém? A lei de Moisés, lei que os homens vieram. Mas dentro do contexto histórico da humanidade, já existia essa dádiva que o homem recebeu da sua natureza caída, que é a experiência. Você não tem experiência, filho. Fica tranquilo. Você vai ouvir quem tem experiência. O outro chega a partir da tradição. Tradição fala de uma sociedade que tem uma tradição, um costume, né? Como nós temos no nosso país, tem a nossa tradição, e aquela coisa, né? Aquele padrão para ser seguido, tal, orientações, e a legalidade daquilo que é legal e daquilo que não é legal, daquilo que pode e daquilo que não pode. Então, nós podemos observar que esses três amigos de Jó, eles chegam os três para colocar Jó em uma situação, porque eles chegam como consolo. Eles vieram para o consolar. Mas a partir da fala de Jó, eles agora não conseguem trazer o consolo que Jó necessitaria. Eles agora começam o quê? É apontar a Jó e dizer que alguma coisa deu errado, alguma coisa está faltando para que Jó viesse colocar a vida dele na presença, entendeu? Acertar as coisas para que tudo viesse se normalizar. E quando a humanidade, quando a igreja, eu vou dizer a humanidade, não, vou dizer a igreja, quando a igreja entender que a nossa vida com Cristo, a nossa vida com Deus, através de Cristo, porque só dá para ter vida com Deus através de Cristo, enquanto nós não entendermos que a nossa vida com Cristo não depende de situações, não depende de acontecimentos, não depende de como que a minha vida vai ou como que a minha vida vem. Não, a minha vida com Cristo depende do quanto que eu creio, de quanto que eu acredito e de quanto que eu aceito aquilo que Ele já fez por mim. Então, a humanidade sofre, os homens sofrem, não é porque ele peca, é porque ele pecou no passado. A humanidade sofre hoje não é porque o homem precisa se consertar. Não, o conserto já foi dado. Jesus já resolveu esse problema. O homem que não se acerta. O homem que não entende, que não compreende que Jesus já resolveu o nosso problema. Nós é que precisamos aceitá-lo, que Ele já resolveu. Nós é que precisamos crer que Ele já resolveu esse problema. E a partir que nós cremos, a partir do ponto que nós nos entregamos a Ele, sabemos e temos convicção que Ele já acertou esse problema da nossa vida, nós agora temos liberdade de prosseguir sem se embaraçar, sem parar e sem tropeçar, porque Ele já resolveu esse problema. Mas os amigos de Jó precisavam entender, assim como Jó precisava entender, porque Jó não entende o que está acontecendo. O amigo dele chega com essa acusação profunda de que, olha Jó, você viu? Quando que você viu um inocente? Quando que você viu um sincero padecer por isso? Então, ele chega com essa
situação para Jó. Aí o segundo, a partir da tradição, o outro vem, entendeu? E é assim que acontece. Se alguém perde o emprego, olha, o que você fez? O que foi que você fez? Mas você podia estar lá na empresa. Você podia... Queridos, como eu disse aqui sexta-feira, vou repetir. O único problema das coisas às vezes dar errado na nossa vida é que nós não compreendemos a vontade perfeita do Eterno na nossa vida. E aí vem a permissiva dele, que ele permite situações acontecer. Ele permite coisas acontecer, percas, porque Deus ele nos dá a oportunidade de revermos a história da nossa vida, para que Ele venha realizar algo. Não é Ele que realiza, irmãos, não é. Quando nós falamos dele realizar, é porque nós precisamos abrir o leque, o coração, a entrega para que Ele entre. E quando Ele entra, Ele resolve. Ou seja, quando nós compreendermos isso, o Espírito Santo... Irmãos, Jesus enviou o Espírito Santo para essa obra. Para essa convenção. Porque Ele mesmo diz lá em João 14, 15, se não me foge a memória, que o Espírito Santo, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas existe, oh meu Deus, mas existe algo no homem adquirido pelo fato dele ter caído no jardim, que esse algo que o homem adquiriu, às vezes dentro da igreja, às vezes com Jesus na nossa vida, às vezes falando em línguas estranhas, às vezes pregando, às vezes cantando, existe algo dentro de nós que ainda não foi liberto para que a plenitude de Cristo venha realizar em nós algo que Ele precisa realizar. Porque a coisa mais linda é quando nós entendermos isso aqui, porque o pecado que existia em Jó é o pecado que existe em todo homem. Caiu, pecou lá no jardim do Éden. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da quê? Do quê? Da glória. O pecado de Jó era esse, irmãos. E o pecado de Jó, todos os homens têm, todos os homens estão selados com esse pecado. E dentro do homem existe algo que eu já vou dizer aqui para nós continuar pregando. Esse pecado, irmão, se chama justiça própria. Era isso que Deus, através da história, porque, irmãos, não dá para a gente ficar, entendeu? Tem um irmão lá na minha igreja, que ele me faz cada pergunta, que eu disse, eu não posso lhe responder isso. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é plenamente inspirada pelo Espírito de Deus. Mas tem coisas na Bíblia que se a gente quiser descobrir... Irmãos, a história de Jó, as pessoas questionam. Por quê? Por que Satanás? E esse negócio de Satanás ir lá em Deus? E que, entendeu? Irmão, não quero saber disso. Eu quero saber o que a história quer passar para mim. E o que Deus quer passar através dessa história é que nós, aleluia, se entendermos a sua vontade, se entendermos o seu amor, compreendermos aquela obra que Ele fez em Jesus na cruz, irmãos, aleluia, nós teremos aquela palavra de Paulo lá por completa na nossa vida, que o crente em Cristo, ele não é vencedor, ele é o quê? É mais do que vencedor. O crente, com esse entendimento, ele é mais do que vencedor. Então,
Isso aqui é justiça própria. Todas essas personagens aqui é da experiência, o outro da tradição e o outro da legalidade. Justiça própria é o que eu acho, é o que eu penso do irmão, é o que eu penso do meu pastor, é o que, às vezes, a gente vê as coisas e a gente tem uma razão para falar algo. E uma vez o meu pastor me disse assim: Ildemar, nem toda vez que a sua razão, nem toda vez a sua verdade é a verdade do outro. A minha verdade não é a verdade do outro. Então, qual é a verdade que prevalece? A de Jesus. Quando nós conhecermos Jesus, entenderemos que as minhas verdades, as minhas razões, elas não servem para nada. Porque eu deixo as minhas para pegar a dele e pôr em prática na minha vida. E sabe, irmãos, que é algo que a gente não, meu Deus, irmãos, eu não consigo, mas eu sinto isso, e quando nós pensamos em passar isso para alguém, a gente ficamos meio que dependente e achamos-nos meio que não conseguimos, porque não é eu que consigo, não é eu que vou passar, não é eu que vou ensinar, é a palavra, o Espírito Santo, ele vai descer, ele vai concordar a tua palavra dentro do teu coração, essa palavra que eu estou pregando, ele vai testificar em você, e você vai fazer uma autoanálise da sua vida, e você vai perceber que você precisa atentar para o que ele quer para a sua e para as nossas vidas. Eu dou meu testemunho quase todo dia na Penha. Que eu me converti em 2003. Mas Jesus me converteu em 2017. E eu estou me aperfeiçoando nessa convenção que ele me trouxe. Amém, irmãos? E algumas pessoas olham assim e dizem assim: mas como? 2017 você já era pastor de igreja, 2017 você já tinha dirigido igreja, 2017 você já era presbítero da igreja, e como que você se converte em 2017? Porque há um processo de aprendizado, há um processo de entendimento. Porque a palavra não é simplesmente você estudar ela, não é simplesmente você pesquisar ela. A palavra de Deus, de Jesus, o evangelho de Jesus, não é apenas ouvir, não é apenas aceitar e conviver com os irmãos. Irmãos, a palavra tem muito mais coisa para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela transforma. E ela transforma não é o nosso exterior, não é as nossas finanças, não é os bens que possuímos e conquistamos, casa, carro. Não, isso é consequência da bênção de Deus na nossa vida. E é impossível, pastor Arnaldo, é impossível, igreja do Senhor, alguém que se encontra com esse Jesus e que tem essa palavra, que tem esse encontro de fato com o evangelho dele, transformador, a vida dele não mude, e não mude não só a vida dele financeira, familiar, conjugal, aleluia, como também a vida espiritual. E as finanças, elas começam a acontecer naturalmente. A bênção de Deus, ela segue o crente. Mas nós, irmãos, precisamos entender que nós precisamos mergulhar no Evangelho. Entender o Evangelho. E esse texto de Jó, essa história de Jó, ela me levou a uma linha de raciocínio e de entendimento que Deus estava querendo trazer para a humanidade. Ainda que aqui essa riqueza toda encoberta para os homens, para a humanidade. Enquanto Jesus não apareceu, ninguém nunca descobriu isso.
Mas através da graça, através do Evangelho, nós podemos olhar a história de Jó e ver Deus apontando para Jesus e apontando para o homem. Vou tirar esse orgulho de dentro de tu, vou tirar essa sabedoria própria, essa justiça própria e vou colocar o meu Espírito dentro de você. E você vai ver, aleluia, que a plenitude, porque nós somos, irmãos, sabe o quê? Em Cristo nós somos a justiça de Deus. Em Cristo nós somos a justiça de Deus. Aí ele vem com conversa, e agora vem o Bildade, e aí no versículo 10 ele diz assim, olha Jó, porventura não te ensinarão eles, e não te falarão do teu coração, não tiraram razões? Porventura sabe o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Capítulo 8 é o segundo amigo de Jó, no capítulo 8, no versículo 10. Aí o 10, o 11, aí ele no 12 ele continua. Estando ainda na verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva, se seca. O 13. Assim são as veredas de todos quantos de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do hipócrita perecerá. Estava chamando Jó de hipócrita. Estava dizendo, tu se esqueceu de Deus, rapaz. Por isso que está acontecendo isso contigo. Já pensou, irmão, que triste? Já pensou, irmãos, que triste? Hoje, alguém chegar para você, permita e me perdoe, porque eu não quero aqui trazer dor aos seus sentimentos, ou aflorar o teu sentimento. Eu creio que aqui ninguém perdeu ninguém agora nessa pandemia. Mas já pensou alguém que, se porventura alguém aqui perdeu, chegar alguém dos nossos irmãos da igreja, tu sabe por que fulano morreu? Teu parente. Tu sabe por que morreu? Não quer nada com Deus. Sabe por que o Covid pegou ele? Se esqueceu de Deus. E os pastores que morreram? E os servos de Deus que estavam servindo a Deus e morreram? Não é isso, irmãos. É esse detalhe que Jesus veio trazer o conserto disso. Eu acho que a coisa mais triste para Jesus, que eu acho que Jesus não fica triste, mas ele, não, eu acho que sim, porque ele sabe o que nós sentimos, amém? Agora, eu acho que Jesus deve ficar triste pelo fato de muitas pessoas não entender, não compreender, ou não ter conhecido de fato a grandeza do seu amor. E vocês sabem que a pregação do amor, a pregação da graça, do Evangelho, é uma pregação que se esqueceram disso, sabe por quê? Porque essa pregação, ela não traz oferta para o pregador. Essa pregação, ela não traz elogios para o pregador. A pregação do Evangelho, a pregação da graça, ela traz, sabe o quê? Perseguição, discórdia. Porque quem não entende esse amor e essa graça, não aceita. O que os religiosos fizeram com Jesus? O que eles faziam com Jesus? Expulsavam Jesus do templo, procuravam matar, ainda que isso já fazia parte do plano eterno, é tanto que mataram, mas ele não está morto, ele está vivo. Então, quando nós percebermos esta carência que temos, entender de fato, irmãos. Hoje, espero que ele não esteja assistindo, mas hoje um irmão, companheiro meu da minha congregação, ele mandou um WhatsApp para mim, meu pastor, e disse assim, olha pastor, vou te dizer um negócio. Sabe fulano, ciclano e beltrano? Não está certo não, pastor. Isso aqui, aquilo lá, e tal.
Eu falei, você está entendendo a mensagem que eu estou pregando? Ele disse, estou. Eu disse, pois Deus está te dando uma oportunidade de colocar ela em prática. Porque quando nós entendermos isso aqui, nós não precisamos olhar para o irmão, aleluia, ou melhor dizendo, nós não precisamos olhar para as falhas, para os defeitos, para aquela debilidade, para aquela fraqueza do irmão que ele tem. Ele é um irmão inconstante, é um irmão que não tem atenção, é até obreiro, mas não tem atenção. Se você não puder chegar colando nele para ajudar ele, incentivar ele, dar uma injeção de ânimo nele, vamos lá, irmão, estou contigo. Tu fica de um lado, eu fico do outro. Olha o pastor, se o pastor fizer assim, tu já sabe que ele está te chamando, tu vai lá. Não, se tu não puder fazer isso, tu fica calado, fica quieto, deixa o servo de Deus lá. Eu aprendi, pastor, que se a palavra de Deus ela não consertar a minha e a tua vida, pastor Arnaldo não conserta, pastor Idemar não conserta, ninguém conserta, só o Espírito Santo é que conserta. Eu disse, homem, olha, tu está entendendo? Aí ele disse, estou, pastor. Eu falei, peraí, então eu nem, oh glória, oh meu Deus. Aí eu disse para ele, eu nem acusei ele também. Eu disse assim, pois Deus está te dando uma oportunidade para tu fazer diferente, homem. Pastor, e o que é que eu faço? Fica quieto, faz a tua parte. Porque quando ele vê, ele vai perceber, eu não dava nada por aquele, mas ele está fazendo alguma coisa. E eu que sou bonzinho, não estou fazendo nada. Opa, deixa eu ajudar o meu irmão. Porque a justiça própria é uma coisa terrível. A gente se acha muito bom, a gente se acha muito capaz, a gente se acha muito pronto, mas quando alguém chegar, e esse alguém que eu estou falando não é qualquer um, é Jesus, através do seu Espírito e da sua palavra, você vai ver, eu vou ver como eu vi, que eu não sou absolutamente nada se não reconhecer que o que ele fez por mim me dá condição não de ser, mas de fazer aquilo que vai nos promover para uma eterna salvação. Então, ele acusa Jó de hipocrisia. Acusa Jó de ter deixado a Deus, abandonado, se afastado de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? O que Jesus fala sobre esse assunto? Não julgueis, para não serdes... Irmão, como nós somos difíceis de deixar essas palavras de Jesus ficar gravada no nosso coração. Como nós somos difíceis, mas eu sofri muito para entender isso. Fiz muitas pessoas sofrerem. Meu pastor Arnaldo que diga, e alguns companheiros, eu estou pregando a história da minha vida, mas com resultado diferenciado para a glória de Deus. E pastor Arnaldo, às vezes eu me pego no pulo, tipo, entendeu? Aí o Espírito Santo disse, opa, cabra. É contínua a presença dele na minha e na tua vida. E é interessante que tem algumas pessoas que querem pregar esse amor, que querem pregar essa graça, mas ele faz seleção de algumas coisas para a vida dele. Não é total, irmãos. Quando nós entendermos isso aqui, é total. E não é pelo que fazemos, viu? É pelo que ele já fez por nós. Porque o amor dele nos constrange. Nos constrange aqui. Até a vida que ele teve. A viver a vida. Irmão, que coisa gloriosa. Jesus, ele veio, passou pela terra e durante o seu ministério, ele viveu tudo por nós. Ou melhor dizendo, o trajeto de Jesus, quando ele foi preso até ele ser morto, ele viveu todo o sofrimento por mim e por você. E por toda a humanidade. Ninguém vai para o inferno
ninguém vai para o inferno porque Jesus mandou, porque Jesus lançou lá. Sabe por que muitas pessoas vão para o inferno? Porque não aceitaram o sacrifício dele. Só essa condição. Porque o sacrifício de Jesus foi válido e é válido para toda a humanidade. É válida para toda a humanidade, toda a raça humana que reconheceu o sacrifício de Jesus, ele tem a salvação. Porque o desejo de Deus é salvar a humanidade. Por isso que ele bolou, por isso que ele arquitetou. Irmãos, está vendo como é difícil? Porque nós não temos esta capacidade plena de expressar, pastor Arnaldo, quão grande é esse Deus. Quão grande é o amor de Deus. E a palavra de Deus, de Gênesis, irmãos, eu não vejo mais outra coisa senão Jesus. E eu aprendi com Jesus que tem muitas pessoas preocupadas como que encher a igreja. Como que fazer um trabalho para o povo vir na igreja e cria campanha disso, campanha daquilo, isso, aquilo, outro. Eu descobri sem procurar descobrir que igreja se enche pregando a pessoa bendita de Jesus. Você quer ver a igreja encher? Fale de Jesus. Fale de Jesus na terça, fale de Jesus na quarta, fale de Jesus na quinta, fale de Jesus no domingo, pela manhã, pela tarde, pela noite. Você vai ver como que ela vai ficar cheia. Nessa pandemia, eu comecei a pregar nas lives, comecei a pregar quando voltou os cultos, e eu estou pregando na Penha. Pode ver, toda vez que você vê uma live da Penha, você vai ver, se for eu pregando, você vai ver eu falando de Jesus. E aí, sabe o que acontece? A igreja não está mais suportando, irmão, não está cabendo mais de gente. E eu disse, agora Jesus. Ele disse, continue pregando. Continue falando de Jesus, porque através da pregação de Jesus e do entendimento, por mínimo que seja que você entenda a mensagem que eu estou pregando, nesse mínimo entendimento, ao toque dessa presença, desse entendimento, a palavra, glória, a palavra entra, irmãos, e quando a palavra de Deus entra no coração, na alma, você vai sentir algo extraordinário, algo vai mudando, algo vai transformando, algo vai penetrando dentro do teu coração, e você vai começando a liberar um sentimento, aleluia, que eu não tenho como te explicar, mas o meu Jesus fez isso comigo. E sabe o que acontece? Alguém que tinha aí qualquer nervoso que eu passava, qualquer momento de aflição que eu passava, eu tinha uma pressão aí por 16, chegando 17, quase infartando. Mas depois que eu entendi esse evangelho, outro dia eu fiquei meio preocupado, senti uma dor de cabeça como as demais vezes que eu sentia, fui no médico para medir a pressão. O médico mediu a pressão, estava 11/8, eu disse, está errado. Eu disse, não, doutor. Aí o doutor disse, não, mas por que está errado? Eu disse, está errado, doutor, a minha pressão, aleluia, 13, 14. Eu disse, não, aí estava errado quando era 13, 14. Com essa pressão você não morre. Quando glória, quando nós entendemos Cristo e quando nós vivemos Ele na nossa vida, Ele cuida da saúde, Ele cuida da família, Ele cuida do seu sentimento, Ele cuida dos seus pensamentos. O problema não é o quanto que eu oro, o quanto que eu consagro, o problema é o quanto que eu creio que Ele perdoou os meus pecados. E o que eu preciso agora é me render à sua vontade e deixar que o seu Espírito me leve, que o teu Espírito me direcione. Aonde? Na palavra, na sua vontade. A vontade de Jesus é uma só, ela não muda. Jesus não quer que você hoje faça uma coisa, amanhã faça outra. Não, Ele quer que você faça a mesma coisa toda hora, todo dia. E é simples demais, eu já estou terminando, que termina agora. Não vai dar para falar do Zofar, eu falo sexta-feira. Aí do Zofar nós vamos para
outro ponto lindo dessa palavra. Então, a justiça própria é isso aqui, irmãos. É as minhas razões, é as minhas experiências ou as minhas tradições. Ah, eu aprendi que o crente tem. Mas eu preciso saber se nós temos de fato Jesus. Porque Jesus é quem reina. Se Jesus reina, qual é a preocupação ou qual é o prejuízo que teremos em relação às demais situações? Como eu disse aqui sexta-feira, quando nós entregamos a Jesus a nossa vida, o nosso viver, os nossos pensamentos, as nossas ações, nós temos liberdade. E para esses que gostam de tradição e de legalidade, que isso pode, que isso não pode, que o que era pecado há 10 anos ainda continua pecado, o pecado sempre vai ser pecado. Agora, essa liberdade, ela me dá a graça para que eu possa viver a liberdade de Cristo, irmão. A liberdade de Cristo é confuso para os crentes da atualidade acreditar e entender essa liberdade. Essa liberdade, ela é constrangedora, ela nos constrange a nos distanciar, como Jó. Jó tinha uma qualidade extraordinária. Jó era um homem que se desviava, ele viu mal, ele se desviava, mas era com medo de pecar, de cometer delito. A quem tem essa graça e quem tem essa liberdade, irmãos, sabe que o pecado já foi vencido da cruz. Não podemos. Aí alguém diz, mas que vai. Irmão, quando nós entendemos isso aqui, de fato, Paulo vai dizer assim: se estamos agora, pois, na graça, permaneceremos no pecado? Ele disse, claro que não, porque a graça de Deus, ela nos eleva a um nível superior de raciocínio, irmãos, de pensamento. Não é eu, não é você, é Ele reinando em mim, você deixando que Ele reine. Irmãos, o pecado é fichinha. Você domina o pecado, ele foge de você. Porque aonde está Jesus e a luz, o pecado, irmãos, a Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas desaparecem. Então quem tem essa luz, não tem como treva rodear a sua vida, ficar permeando a sua casa. Aleluia. Deixa o que quiser falar, deixa quem quiser julgar. Ah, mas você está muito numa graça, você agora está pegando uma graça, de um amor. Você está convivendo com aqueles que vivem com uma vida. Não. Aleluia. Porque Jesus, falando também desse assunto, ele dá um exemplo de uma parábola de joio e trigo. Isso é coisa dele, irmãos. Ele plantou a semente boa, mas o adversário plantou a ruim. Agora, eu como pastor, nós como crente, obreiros da seara de Deus, não podemos tirar esse joio que está no meio. Isso, Jesus disse, pode deixar que é eu que vou cuidar disso aí. Eu estou com a pá e com a foice. Quando eu vier, eu vou separar o trigo do joio e tudo será para o louvor da minha glória. E aí, pastor, como é que fica essa história? Quer dizer que pode ficar alguém... Irmão, pode. Tem gente, irmão, tem gente. A igreja de Deus é a igreja de Deus. E a igreja de Deus, quem reina é Ele, quem manda é Ele. O pastor é bênção de Deus e é instrumento de Deus. Eu sou bênção de Deus, sou instrumento de Deus. Mas tem gente que é joio, que prega, que canta, que prega, que canta, que rege, que fala, que glória, que isso, que profetiza. Aleluia. E a gente diz que ele é o crente, que ele é o santinho, que ele vai para o céu. Mas não é isso, irmãos. Então qual é o objetivo do evangelho? É você viver ele, desfrutar dele e pregar ele, anunciar o reino de Deus. Agora, não pode haver bagunça, não pode haver, tem que ter, por isso que tem o pastor, porque qualquer coisa que, aí ele está aqui para puxar, para aconselhar, para sentar, para falar o que está acontecendo. Então quando eu estou falando de uma esfera espiritual, aleluia, que não está na nossa alçada, é só ele que pode fazer isso conosco.
Eu achava que eu era crente. E eu era um crente dos crentes. Que eu tem marca no joelho. Pastor, eu vou entregar. Sexta-feira eu continuo. E aí um dia eu preguei a oração de Jeremias 33:3. Crente tem que orar. Mas não é para pedir, não é para encher de... Entendeu? A oração do crente é, ó. Eu fico pensando em Jesus a noite todinha orando. O que Jesus orava? Amanhã eu vou fazer mais milagre, meu Pai. O Senhor amanhã vai me dar mais poder. Era isso? Eu terminei a pregação, veio um cabra que tem no nosso meio, tem cabra foito. Eu era pastor da igreja do Andaraí. O cabra chega e disse assim, sobe a perna aí da calça. Eu falei, oxe, as pernas velhas brancas dessa, tu quer ver? Disse, não, eu quero ver o joelho. Eu falei, mas por quê? Tu falou de oração, então só, no mínimo deve ter um... Eu disse, varão, me perdoe em nome de Jesus. Eu era, entendeu? Mas eu tinha essa sensibilidade. Eu sabia ajeitar a situação. Mas ele insistiu, ele disse, não, só sai daqui quando o senhor mostrar o joelho. Ele era daqueles que, entendeu? Pegava o microfone, era Deus na terra, não, era Deus no céu e ele na terra. Revelava até a placa do carro, se ele não visse. Aí, eu, sem querer, mas eu fiz, porque ele queria ver, levantei a perna, aí ele disse, varão, até aí, está tudo ok. Mas não é só isso, não. E eu entendi que não era só aquilo mesmo, não. Faltava Jesus. Porque, como o meu pastor sempre diz, tem gente que é da igreja. Tem gente que é de Jesus. E aquela coisa. Então, irmãos, eu agora posso dizer, eu sou de Jesus. E que nós podemos agradecer a Ele, porque Ele nos ama de uma forma especial. Viu? Jesus nos ama, irmãos, e nada vai mudar o amor dele por você. E quando nós pregamos, ele faz coisas que você não espera que ele faça. Nós pregamos ele, falamos dele. Domingo eu tive 2 testemunhos, instantaneamente, assim que eu terminei a mensagem. 2 testemunhos de uma cura, de um milagre que Deus operou em 2 irmãs lá. Oh meu Deus, que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que sexta-feira Jesus possa me usar uma vez mais para nós poder continuar falando desse maravilhoso tema que é a história de Jesus à luz do Evangelho. Amém, queridos? Pastor, muito obrigado, desculpa aí esses 4 minutos. Glória a Jesus. Irmãos, tem coisas que Deus mostra que elas são sublimes. E eu